sejam todos muito bem-vindos, né? Para quem está pela primeira vez, para quem está voltando também, que bom estarmos juntos, né? Ainda em modo virtual, mas estamos aqui, né? E pelo menos isso nos proporciona aí, muitas vezes, diversos locais do Brasil, concentrarmos aqui nesse ambiente para aprendermos, né? Trocarmos algumas ideias, discutirmos os pontos ligados à adoção. Bom, estamos aqui presentes também, além dos pretendentes, todos vocês, os membros da diretoria do grupo, o GEAFA, né? O Sidney, a Marli, a Merlin, a Melissa, né? A Janice, e também com o nosso convidado de hoje, né? Que é o Dr. Rodrigo Tavares, que vai hoje trazer aqui para a gente uma série de informações, um pouquinho, na verdade, porque tem muito assunto, né? E ele vai trazer um pouco desse conhecimento dele, dessa vasta experiência dele. É uma pessoa que está trabalhando diretamente, né, que trabalha há muitos anos na área da infância, da juventude como juiz, né, no estado de Santa Catarina, né, então tem uma vivência aí de mais de 300 adoções, né, já passaram por ele, né, e é um apaixonado pelo tema, que eu sei, né, ele sempre não só diz, mas ele demonstra isso, né, pela atuação dele, pelo conhecimento, né, é um dos profissionais que a gente pode dizer tranquilamente que tem total afinidade, né, com o assunto que ele trabalha, né, ele tem bastante gosto pelo que ele faz, dá para ver nas condutas, né, nas atitudes, nas medidas que ele toma, né, então, e além disso, né, é pai por adoção, né, Janice, que também traz essa experiência muito legal para a gente, então, ele tem esse lugar de fala, né, esse discurso, como autoridade do judiciário e também como autoridade pai, né? Então, traz para a gente aqui as contribuições da experiência dele. E o momento que a gente pode também agora trazer dúvidas, porque sabemos que esse assunto sempre traz muitas dúvidas, né? Lembrando aqui pelos anos anteriores que a gente já teve que fazer encontro 1, encontro 2, com aspectos jurídicos, legais, justamente tamanha as dúvidas que vieram. Então, o Dr. Rodrigo está aqui hoje para nos auxiliar com todas essas questões. Dr. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença, tá? O GEAFA fica muito grato, né, por tê-lo aqui conosco, né? E tenho certeza que será uma ótima noite de debates, de conversa, de aprendizado. Seja muito bem-vindo. Não sei se mais alguém antes gostaria de falar alguma coisa, antes de fato, entregarmos a palavra aqui ao nosso palestrante da noite. Eu só gostaria de acrescentar, boa noite a todos, acrescentar as palavras bem ditas pelo Leandro, né, que quando nós estávamos pensando no que trazer hoje para esse tema, que são os aspectos legais da adoção, eu logo imaginei trazer uma pessoa de dentro do judiciário para falar a respeito disso, porque é uma pessoa que como disse o Leandro, tem lugar de fala e pode nos trazer muitos elementos que nós acabamos não tendo do lado de fora, né? E o nome do Dr. Rodrigo surgiu tanto pelo Leandro quanto por mim, né, Leandro? Eu disse, Leandro, eu tive contato de uma pessoa que eu acho que realmente é alguém que pode trazer muito, vai contribuir muito, e o Leandro disse, olha, tem uma pessoa que eu estou imaginando que é... Aí nós dois casamos o nome do Dr. Rodrigo Tavares e foi uma felicidade a aceitação do convite. Eu desde já agradeço e tenho certeza que nós vamos aproveitar muito o encontro hoje com as informações que o Dr. Rodrigo vai nos trazer. Obrigada e seja bem-vindo novamente. Obrigado, Janice. Obrigado, Dr. Leandro. Uma boa noite a todos. Queria agradecer ao GEAFA pelo convite, dizer que talvez a razão desse convite, eu estou cercado de bons amigos, né? Então, o doutor Leandro já me conhece há algum tempo, a doutora Janice também tem um grande amigo em comum, que já da época da faculdade, então talvez em razão disso, que me credenciou a vir aqui falar um pouquinho, mas eu espero contribuir com vocês e eu gostaria de fazer um encontro não muito formal, né? Quando a gente vai falar da infância e falar principalmente da preparação dos pretendentes, a gente tem que jogar aberto, jogar limpo. Então, quem quiser contribuir, ergue a mãozinha ali embaixo, né? Tem a mãozinha para falar, eu paro imediatamente, pode fazer pergunta, não tem
muita formalidade. Esse eu gostaria que fosse um encontro muito instrutivo, tá? A minha fala, ela tem um viés, obviamente, jurista, pelos aspectos que serão levados, mas também tem a questão da experiência prática de quem vivenciou a adoção nos dois aspectos, profissional e também pessoal, e por duas vezes, né? Os meus dois filhos vieram pela adoção e não foram grupos de irmãos, né? Então, primeiro eu adotei o meu filho, depois adotou minha filha, tiveram fatores que me fizeram alterar o perfil, né, de um para o outro, algumas mudanças, né, que a gente sentiu entre uma adoção e outra, mas eu gostaria que fosse, então, um encontro assim, muito íntimo, de vocês poderem interromper, poder fazer as perguntas quando acharem necessárias. Eu tenho uma apresentação, mas antes eu vou tentar responder até na nossa introdução, eu brinco que essa preparação para esse encontro é o nosso famoso papo de bar, que a gente vai conversando, e muitas vezes é tão interessante esse papo prévio, e às vezes até mais interessante o posterior, que a gente vai conversando e vai passando algumas informações do que ocorre da nossa vivência prática sobre adoção, sobre preparação dos pretendentes, sobre a preparação das crianças. Mas eu vou, então, primeiro traçar esses pontos que me foram solicitados pelo grupo, para serem abordados inicialmente, depois eu passo para a apresentação, mas vocês podem ficar à vontade para perguntar, né, seja profissional, uma dúvida, seja até particular, como é que foi a minha preparação, como é que tu esperou, não tem problema fazer essa interrupção, podem perguntar, tá? E o que eu tiver ao meu alcance eu vou fazer para responder e tirar as dúvidas de vocês. O primeiro aspecto, então, diz respeito à questão dos processos que envolvem uma adoção. Até ocorrer a entrega de uma criança, muita água rolou, né? Muitos fatos aconteceram para uma criança efetivamente ser entregue. Aspectos que dizem respeito aos pretendentes que recebem e aspectos relacionados à criança. Vamos começar com os pretendentes. Os pretendentes, antes de adotarem, eles precisam se submeter a uma habilitação. E, para isso, tem que procurar necessariamente o fórum, o serviço social forense do fórum da sua comarca, procurando essa habilitação, apresentando documentos e se sujeitando a esse processo de habilitação, onde será feito, através desse requerimento, o início, a instauração de um procedimento, para depois participarem de um curso de preparação e, posteriormente, ser feita o estudo social e psicológico para, enfim, verificar se aquele pretendente ou se aquele casal tem condições de adotar. Então, até chegar a uma adoção, primeiro os pretendentes precisam passar por essa habilitação. E, de outro lado, a criança, ela não é simplesmente retirada de uma família e já entregue para adoção. Ela pode ser submetida a 2 tipos de procedimentos. Quando é mais rápido, quando existem elementos já para uma retirada do núcleo familiar, da família biológica, se ajuiza diretamente com uma ação de destituição de poder familiar. Agora, tem casos que a situação ainda está nebulosa, em que muitas vezes o promotor entende que precisa de maiores elementos, e aí onde se entra com uma medida de proteção. Quando ocorre isso, primeiro se faz essa medida de proteção para verificar se tem elementos para uma destituição, para posteriormente, essa medida de proteção, em tese, tem um prazo de 180 dias, para posteriormente se ingressada com a ação de destituição de poder familiar. Então, vocês veem que a criança, ela muitas vezes fica... Por que ela fica tanto tempo acolhida? Por causa desses procedimentos, que precisam ser coletados esses elementos para saber se é um fato grave a ponto de retirá-la da família de origem encaminhada para adoção. E daí eu já pinço o primeiro aspecto prático para vocês trazer para a reflexão de vocês, que nenhuma criança bem cuidada vem pela adoção, né? Quando o caso mais tranquilo, mais light, é quando ocorre uma entrega direta, e mesmo assim há uma ruptura, né? A criança foi entregue, né? A única voz, o único contato que às vezes o recém-nascido tinha era com a genitora, e ali há uma entrega, então há uma ruptura. Agora, em todos os demais casos, não. Então, a criança ou adolescente já passou por uma situação muito delicada a ponto de ser retirada
E isso nos ajuda a entender, do ponto de vista dos pretendentes, que elas passaram por situações delicadíssimas e que talvez justifiquem alguns comportamentos delas durante a aproximação, durante o estágio de convivência ou até mesmo depois da adoção. Então, a gente precisa ter essa concepção de que criança bem cuidada não vem para adoção, né? Nossos filhos não vieram o bebê Johnson, né? Aquele da propaganda rindo, que tudo aconteceu belo e formoso. Não foi assim. Né? Teve um fato triste, teve um fato grave para ser retirado. Criança bem cuidada não é retirada do ambiente da família de origem. Então, isso faz vocês entenderem que leva-se um tempo até se chegar à formação do convencimento para a retirada dessa criança e a entrega à adoção. E, além disso, depois dessa opção, ainda tem uma aproximação que às vezes demanda também um certo cuidado para posteriormente até que ocorra a entrega. Então, tudo isso leva tempo. Então, muitas vezes os pretendentes pensam, mas por que demora? Demora porque existem fatos e existem processos que precisam ser observados até que a criança chegue e esteja apta para uma adoção. Um segundo aspecto diz respeito a esse tempo. Então, já interligado, por que demora-se esse tempo de espera? Por que se demora? De um lado da criança tem isso. Existe uma concepção, muitas vezes, dessa tentativa de permanência da criança na família biológica. E isso, muitas vezes, é levado à exaustão. Determinados juízes levam isso quase à extremidade, fazem com que a criança fique 1, 2 anos no serviço de acolhimento à espera de uma família. Existem juízes que tentam ser mais céleres e buscam. Tem o fato gerador do artigo 1638 do Código Civil, existem os descumprimentos ao poder familiar e, estando caracterizados, aplicam a sanção que há destituição. Então, de um lado, tem esse tempo de espera, porque as crianças precisam precisa passar por esse processo para ser retirado. E, de outro lado, os pretendentes também há um tempo de espera. Por que eu não adoto logo? Primeiro, que não tem tanta criança assim para adoção. Né? Esse é um fator. E segundo, que diz respeito propriamente aos pretendentes. Quanto mais o seu perfil é restrito, mais tempo você vai demorar para adotar. Então, se eu colocar um bebê recém-nascido, por exemplo, você vai esperar talvez uns 8, 10 anos. Enquanto se você colocar um adolescente, talvez você demore 6 meses. Então, o seu tempo de espera na fila é proporcional ou inversamente proporcional ao teu critério do teu perfil. Né? Quanto mais restrito você for, mais tempo você demora. Então, esse é um fator que precisa ser muito bem sopesado. É claro que eu não estou aqui dizendo para aceitarem independente do perfil, e a gente precisa ter essa maturidade. Eu, por exemplo, na adoção do meu filho, eu tinha um perfil e a gente tinha um sonho, e é um sonho legítimo de quem passou pelos tratamentos pela adoção, que era adotar uma criança de menor idade. Então, eu tinha colocado uma criança até 2 anos de idade para o meu filho e do sexo indiferente. E eu esperei 3 anos e meio para chegar. Ele chegou com 10 meses, chegou um menino. E aí, quando ele estava finalizou o processo de adoção, eu e minha esposa decidimos, não, agora vamos adotar uma menina. E a gente já alterou imediatamente o perfil, pensando o seguinte, quando eu tinha colocado meu filho, primeiro eu coloquei, inclusive, uma das informações, eu queria uma criança de raça branca. E aí vocês vão perguntar, mas você é racista? Eu assim, não, né? Eu tenho um grande amigo de infância que é de raça negra, e eu nunca fui, mas eu ficava pensando, o meio que eu estou inserido, talvez eu ainda não estivesse preparado. E para minha filha, isso eu vou mudar, porque depois que o meu filho chegou e veio assim, galeguinho, olho azul, completamente diferente, né, do perfil da minha esposa e meu, e eu tive que me sujeitar a várias perguntas e questionamentos, mas como ele é diferente de vocês, então eu fui preparado para essas perguntas, por esses questionamentos, e isso me fortaleceram, nos deram condições para daí sim, na segunda adoção, colocar indiferentemente de raça, e colocamos já até 4 anos. E aí já surgiu uma outra situação. Eu não queria que fosse uma idade maior do que o meu filho.
Então a gente foi alterando, ele foi crescendo, foi demorando, e aí depois eu mudei o perfil, colocamos grupo de irmãos até 6 anos, de raça indiferente, porque eu já me sentia apto a aceitar aquilo, mas a minha única condição era porque o meu filho já pedia que ele queria ser o mais velho, né? Então, e é uma coisa que a gente tem que observar isso, tá? Quando já tem filhos em casa, a gente tem que ouvir, porque a adoção não é o plano de um, e às vezes nem é do casal. Quando você tem filho, já é um plano da família, né? E para dar certo, eles precisam estar integrados a isso. E aí a gente fez essa alteração, mas por ironia do destino, mesmo ampliando, colocando já de raça, veio a minha filha bebezinha, eu já nem esperava, mas veio com 1 ano e 3 meses, né? Veio mais moreninha, mas não tanto até como eu imaginava, mas a gente já estava pronto, já estava preparado, e isso tudo exige amadurecimento. Então, sejam sinceros e honestos com o perfil de vocês, mas vocês precisam estar cientes de que o perfil, o tempo de espera, vocês é que são responsáveis um pouco por esse tempo de espera. Para vocês terem ideia, mesmo colocando com grupos de irmãos 6 anos de raça indiferente, eu esperei quase 5 anos e meio na capital, tá? Então, acabou vindo só uma menina, mas eu já tinha esperado 5 anos e meio. Então, e isso para a gente manter a motivação depois de tanto tempo é complicado, né? Porque você já vai e tem que tomar cuidado para daqui a pouco não estar numa outra etapa, né? Porque o tempo passa e a gente tem que tentar casar esse perfil com a criança que vai chegar, né? Então, mas pensem com muito carinho sempre na questão do perfil, porque esse tempo de espera depende também um pouco do perfil escolhido pelos pretendentes. Um outro aspecto que me foi solicitado diz respeito à entrega sem o trânsito em julgado. Como é que isso ocorre? Em algumas situações, o processo de destituição de poder familiar não foi finalizado. Existe, muitas vezes, recurso pendente da família de origem. Isso significa que a criança pode retornar para a família de origem. E, mesmo assim, vocês são chamados para adotar, são questionados. Vocês querem adotar uma criança nessa situação? Ou vocês querem adotar um adolescente ou um grupo de irmãos nessa situação? Eu passei por essa situação nas minhas 2 adoções. E vou falar para vocês, a gente fica realmente com o coração na mão, né? Porque se ocorrer a reversão da sentença, se houver a modificação, no caso, um dos casos, inclusive, teve recurso, inclusive, ao STJ, né? E se determinar o retorno da criança, você está com aquela criança, está convivendo. Imagina você cuidar da criança, tratá-la como filha durante 1 ano, depois da entrega, e depois de 1 ano vir uma decisão de um tribunal superior dizendo que é para devolvê-la para a família de origem. Eu imagino como essa situação não deve ser delicada. Eu fiz diversas entregas nessa modalidade, eu passei por isso, a minha situação nos meus 2 filhos, deu certo, ficaram comigo, os recursos não foram julgados procedentes. Fiz diversas entregas dessa forma, nenhuma decisão minha foi reformada, nenhuma sentença minha foi reformada. Eu sempre agradeço isso, porque eu não conseguiria talvez dormir durante a noite, mas eu presenciei uma situação dessa enquanto eu estava na corregedoria. Uma situação muito delicada e que houve a reversão. A criança já estava há 1 ano e meio com os pretendentes, com os pretendentes que eram já os pais da criança, ela mencionava a eles como os pais. O tribunal acabou reformando, né? E imagina, 1 ano e pouco até esse recurso, a apelação ser julgada pelo tribunal, e eles tiveram que ir ao STJ, e aí foi reformada lá no STJ. Mas, assim, a situação, o vídeo que foi gravado, uma situação, né, muito delicada, porque eu vi a cena, eles gravaram um momento da retirada da criança pelo oficial de justiça, e foi uma coisa mais horrível, né? Foi uma das cenas, assim, o desespero da criança sendo afastada ali dos pretendentes, né? E foi algo, assim, muito constrangedor, mas é algo que vocês podem ser chamados a adotar nessa situação. E vocês precisam estar sabendo desse risco. Vocês, se foram chamados nessa situação, vão perder a vez na fila, no cadastro de adoção? Não, simplesmente vão chamar
o pretendente ou o casal posterior. Vocês não vai contar como uma recusa esse fato, mas vocês precisam estar cientes que é uma situação de risco, tá? Que se aceitarem, vocês podem ter que devolver a criança se houver a reversão no julgamento daquela sentença. Um outro fator que me foi solicitado foi em relação à adoção ilegal. E todo mundo passa por isso, e o doutor Leandro falou muito bem, até eu recebi convites para adotar uma criança, filha, não sei o quê, tal, tal. No meu caso, um tio veio falar que tinha uma conhecida que era amiga de uma outra, que a filha da faxineira, eu sei que a pessoa era lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, queria entregar a criança, mas queria entregar para alguém que ela soubesse que iria cuidar bem da criança. Todo mundo tem esse convite, né, para uma adoção ilegal, e vocês precisam estar cientes das consequências. Primeiro, o reconhecimento irregular, ilegal, é inclusive crime, tá? Talvez vocês escutem aí no fundo os trovões, tá? Não se assustem, pode ter latidos de cachorro e até o berro das crianças, tá? Então eu já peço desculpa, mas a chuva que estava lá pela Pinheira deve estar passando por aqui agora. Mas a adoção ilegal acarreta riscos. Primeiro, não gera um efeito jurídico. Isso significa que não se constitui um vínculo reconhecido pelo ordenamento jurídico. Isso significa que se os genitores um dia quiserem ir buscar essa criança e pegar, eles vão poder. Primeiro, que quem fica com uma criança nessa situação não vai poder levá-la para a escola, não vai poder ir no posto de saúde, vai mostrar que documento. O que está fazendo com aquela criança? A criança vai ser acolhida. Se eu chegar com uma criança desconhecida num posto de saúde, no hospital, a criança vai ser acolhida. Eles não vão me entregar, devolver a criança, porque que vínculo eu tenho com aquela criança? Então, a adoção ilegal acarreta uma grande insegurança a todos os envolvidos. Aquela criança que fica com uma situação irregular, aqueles pretendentes que não têm a segurança de que vão poder permanecer com aquela criança e de que vão poder, daqui a pouco, sofrer uma chantagem, uma extorsão, ou até mesmo a retirada por parte dos genitores. Então, estejam sempre bem atentos, porque existem regras que organizam e cuida dessa questão da adoção, desde a habilitação, do processo dessa criança, da destituição. Existem regras dentro do ordenamento jurídico que fazem com que se dê segurança. Depois que uma adoção é deferida pela justiça, não tem como, ela é irrevogável, não tem como ser rompido esse vínculo. Então, vocês precisam estar bem atentos a essas propostas vantajosas, porque isso pode acabar gerando consequências trágicas a todos os envolvidos. Uma outra questão que me foi solicitada é a respeito à entrega legal. Teve um fato, eu acho que recentemente, eu passei por comarcas, inclusive fizeram campanhas posteriores sobre incentivando a entrega legal, e isso é interessante até os grupos de apoio se mobilizarem para fazer esse trabalho de conscientização, porque a entrega legal não é crime. A genitora ir entregar a criança, procurar a justiça fazer a entrega não é crime. O que é crime é deixar em abandono, é colocar num saco plástico, é entregar para um vizinho. Isso sim pode ser caracterizado um abandono, mas a entrega legal não é. Fazer a entrega para que um casal daqui a pouco seja chamado para adotar aquela criança. O último assunto que me foi solicitado antes de eu entrar para a apresentação diz respeito às particularidades da adoção de crianças maiores ou adolescentes. Eu não gosto muito de falar a palavra desafios, porque ser pai e ser mãe já é um grande desafio, né? Quem diz que não, eu digo assim que pode internar, né? Porque toda criança, né, independentemente da origem, se é biológica, se veio pela adoção, ela não vem com manual. Em algum momento ela vai dar problema, né? Porque o ser humano dá problema, né? Se também se alguma pessoa falar assim, eu não tenho problema nenhum, pode internar também. Dá a vaguinha para ele, porque todo mundo tem algum problema existencial, porque senão não estaria aqui, né? Então, toda adoção, obviamente que vamos ter dificuldades, mas algumas vão ter particularidades, e por isso a importância de uma boa preparação e, sobretudo, de uma boa aproximação. E aí eu vou passar algumas dicas para vocês. Procurem saber com muitos detalhes a origem,
os problemas que levaram à destituição de poder familiar. Tenham acesso, solicitem acesso ao processo, é um direito de vocês. Se vocês serão chamados à adoção, tem muita gente que não, o processo é sigiloso. Mas se eu estou querendo adotar, para que eu vou ter sigilo? Eu preciso saber do histórico da criança. E depois que vocês conhecem o histórico, talvez ajude a compreensão de alguns problemas que podem decorrer durante a evolução da aproximação ou até mesmo depois de concluída a adoção. Mas tomem o cuidado. Não saiam por aí dizendo o histórico, não pendurem uma plaquinha na criança de que ela é adotada, né? E não saiam por aí dizendo do histórico dela para todo mundo. Né? A primeira pergunta, são duas perguntas básicas, né? Para quem adota e quem já, não sei quantos já adotaram aqui, que estão presentes no grupo, mas são as duas primeiras perguntas, né? A primeira é por que ela foi adotada? Né? Essa é a primeira, né? Quando tu chega com a adoção, comunica, mas por que tiraram esse anjinho? A primeira coisa que fala. E segundo, como é que era o nome dela? Né? Então, assim, ó, eu não falo nenhuma coisa nem outra. Eu falo assim, ó, no começo eu era mais polido, no final eu já falo assim, ó, não te interessa. Esse é a história da minha vida. Né? Tu não sai perguntando para outra pessoa quanto é que ela ganha. Né? Tu não sai perguntando para outra pessoa se ela, né, se relacionou com esse, com aquele. Tu não sai perguntando essas coisas aí. Por que com a criança tu vai perguntar essas coisas? Não interessa. E eu falo isso para daqui a pouco ela não estar sendo rotulada, seja ela no ambiente familiar, seja ela na escola. É muito comum, né? Eu tive uma... Eu vou contar uma historinha, eu conto muito caso, tá, gente? Porque eu não sou professor, eu sou um contador de histórias. Mas teve no meu... Eles geralmente pedem na escola foto da criança recém-nascida, né? A vontade que dá é botar uma travesseira na barriga da minha esposa, mostrar a foto, e depois eu vou fazer um vídeo dos meus pequenos saindo assim da barriga dela, debaixo da blusa, né? Há uma preocupação, né, com esse momento, a foto dela grávida, a foto da criança recém-nascida, e aí a gente mostrou, aí a professora veio questionar do meu filho por que não tinha foto. Assim, não tem a foto porque ele veio pela adoção. Aí a prof decidiu abordar isso, né, decidiu fazer uma abordagem de adoção. Aí eu estava ouvindo, né, foi durante a pandemia, e aí eu só de olho, aí a abordagem da prof, achando que foi o máximo, né? Que era a seguinte, não, que existem pais que são verdadeiros e pais que não são verdadeiros. Aí o meu filho ficou escandalizado. Aí ele tinha uma amiguinha que aconteceu uma coisa muito peculiar, né, com a menina, que o genitor faleceu durante a gravidez, e aí a genitora, depois que ela nasceu, se relacionou com uma outra pessoa que a cuidava excepcionalmente. E ela falava assim, eu tenho 2 pais. Né? E ela falava com muito orgulho, né? Porque ela sabia da história dela, sabia que o genitor dela tinha falecido num acidente de trânsito, e ela falava do pai, do companheiro da mãe, e ela brigou com a professora, e eu achei o máximo, e eu tava ali assim, ó, de espectador, e assim, ó, mas que história é essa? Porque meus 2 pais são verdadeiros. E a professora, não, mas é porque tem uns que são verdadeiros, tem outros que não, que podem vir pela adoção, não sei o quê. Aí no final meu filho veio falar, pai, mas vocês são meus pais. Assim, claro, meu filho. Aí um dia a professora veio aqui por curiosidade, ela fazia uma sistemática durante a pandemia, ela vinha na casa dos alunos que moravam em casa, que ela tinha uma preocupação com a pandemia, e aí um dia ela apareceu aqui, e aí eu aproveitei e falei assim, olha, aquilo que tu falou, falasse besteira. Aí eu passei o meu vídeo do curso de instrução, mas ela não foi ver. Aí eu assim, olha, como é uma escola católica, assim, ó, tu já parou para pensar que a adoção, essa história, assim, ó, eu não acredito, obviamente, mas assim, ó, vamos acreditar na tua crença. Tu já parou para pensar que José é tão pai de Jesus quanto Deus, né? Ele não veio pela adoção para José, se a gente considerar que ele é filho do Espírito Santo, tal, que o Espírito Santo colocou a sementinha lá. Então, assim, ó, é pai, tá cuidando, é pai. Então, assim, para vocês verem como a gente ainda tem o despreparo no meio acadêmico, o despreparo na sociedade para lidar com a adoção, né? Então, precisa a gente saber lidar com isso. Quando perguntarem,
E eu sempre fiz questão de falar, porque assim, eu quero que meus filhos saibam da história deles por mim, e eu sou o guardião da história deles, eu e a minha esposa. Eles têm que saber por mim e não pelos outros, então não saiam falando. Mas procurem saber com detalhes, voltando ao assunto, com detalhes minuciosos do histórico, porque isso pode ser importante, o histórico de saúde, para poder, eventualmente, oferecer uma ajuda mais especializada. Então, conheçam isso, se for negado, façam esse requerimento, procurem, às vezes, até o grupo de apoio à adoção, o auxílio técnico, às vezes até de um profissional, de um advogado, para fazer esse requerimento, porque vocês têm direito ao acesso a essas informações, porque isso pode ser fundamental na aproximação e durante a adoção. Então, não abdiquem desse direito de conhecer, e conheçam profundamente os gostos, as aptidões, isso tudo vai favorecer muito sucesso depois de uma adoção. Eu já perdi aí, eu acho que 35 minutos só com esses recados paroquiais aqui que foi solicitado. Mas a Janice levantou a mão e eu paro aí para cumprir a promessa. Mas depois eu volto para a minha aproximação. Janice, obrigada, doutor Rodrigo. Eu recebi aqui uma pergunta do Anderson, que por acaso é o meu esposo, pretendente também em adoção, sobre a questão da alteração do nome. Ele pediu para que fosse explicada a possibilidade de alterar, quando é possível. E tem outra pergunta, mas eu acho que na sequência, né? Assim que for respondida essa aqui, eu posso fazer. Então vamos, assim, como eu estou ficando meio velho, mas vai fazer uma por vez para não esquecer a segunda. Mas a alteração do nome é uma coisa engraçada. Existe um projeto de lei estadual que eu acho que estava em tramitação, não sei se foi aprovado ou não, mas para a utilização do nome social já durante o estágio de convivência. Quando recebe a criança, já fazer a alteração do nome. Para quê? Para não ter esse constrangimento de ter que carregar a certidão de nascimento original da criança, às vezes para apresentar na escola. Eu tive, ou num posto de saúde, eu tive esse desprazer duplo. A minha instituição não reconheceu, muito embora a minha filha com a guarda provisória, eu com termo de guarda provisória para fins de adoção, não a reconheceu como a minha dependente. Isso me impediu de ela, se eu morresse durante o estágio de convivência, ela não seria considerada minha herdeira, minha dependente, e eu não pude inscrevê-la no plano de saúde. Só pude agora, que saiu recentemente, no começo do ano, saiu a sentença de adoção. Então, a minha própria instituição não reconheceu. Segundo, a escola não queria efetivar a matrícula dela. Eu tive que fazer um requerimento no processo, o doutor Enio, o advogado da infância, fez no processo, e aí a juíza autorizou para que fosse pedido já durante o estágio de convivência o nome social, o nome que a gente iria colocá-la caso deferida a adoção. Em tese, o momento da alteração do nome é na sentença de adoção. Você já manifesta quando a entrega, dizendo, olha, vou querer alterar o nome, ou o prenome, mas, porque o sobrenome já sai automaticamente. Mas, com essa legislação, vai ser permitido já na entrega, assim que você receber a criança em guarda provisória, para iniciar o estágio de convivência, você já alterar, já ter um termo, né? É claro que é provisório, mas constando o nome social para poder apresentar na escola, no posto de saúde, enfim, né? Para gerar minimamente né? Não gerar esse preconceito, ou às vezes até a identificação da criança, porque imagina, em Florianópolis não vai ter esse risco. Agora imagina numa cidade muito pequena, se tu andar com o termo, a certidão de nascimento original, daqui a pouco, essa aqui é a fulana, filha da minha vizinha, já conta para ela que foi para aquela família. Então, é muito melhor constar já o nome social desde o início do estágio de convivência. Eu recomendo, já façam esse pleito, né? A juíza, no meu caso, já deferiu, né? Então, assim, é muito melhor já andar com o termo, porque não vai alterar a documentação, só vai ter um termo de guarda. Você não vai mudar a carteira de identidade dela, por exemplo, ou o número do CPF. Ela vai continuar com a certidão original, que só vai ser cancelada na sentença de adoção. Janice, se puder passar na segunda. Obrigada. A segunda qual é a sua opinião a respeito do contato dos pretendentes com as crianças que estão acolhidas e institucionalizadas antes, inclusive no sentido de alterar o perfil ou não, e se tu entendes que isso pode contribuir numa majoração da idade
quando os pretendentes começam a conhecer o que é uma criança com um pouco mais de idade? Essa é uma pergunta bem polêmica. Quem fez ela assim, tentou me colocar assim entre a cruz e a espada. Mas eu vou falar o seguinte: eu acho que é válido esse contato. Sim, durante o curso de preparação é essencial, é muito benéfico, e até mesmo depois da habilitação, talvez através dos grupos de apoio. Só tem que tomar um cuidado para não ser feito um contato frequente. E eu falo por quê? Porque isso muitas vezes pode criar uma falsa expectativa na criança ou no adolescente. Então a gente tem que tomar um cuidado, claro que talvez seja para iniciar a criação de um laço, sim, mas às vezes a pessoa, eu sei de casos, que eles iam lá, falavam que queriam a criança X de, sei lá, 10 anos, mas estavam de olho na bebezinha, queriam apadrinhar a de 3. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado para não ir e daqui a pouco se afeiçoar com a pequenininha. Tá? Então, existem casos, né, disso, então a gente tem que ter essa concepção, acho que é benéfico, quando bem instruídos, quando cientes de que esse contato pode gerar consequências, especialmente nessas crianças, porque vocês imaginam, né, gente? Se coloquem na posição daquelas crianças, sem uma casa, sem uma atenção especial, chega alguém lá, aí já chega de carro, querendo dar atenção, essas crianças vão querer ir com elas? Se tivesse a gente na posição da gente não ia querer, me leva para casa. Então a gente tem que tomar cuidado para não criar uma falsa expectativa nessas e nas demais, tá? Porque gera uma ansiedade também. Quando elas veem uma criança, isso é muito normal, por isso que eu fazia muitas vezes, orientava em Rio do Sul, um primeiro contato fazer fora da vista das demais crianças, mas no abrigo, no serviço de acolhimento, e os seguintes fora, porque quando uma criança via que aquele amiguinho dela estava saindo, aquilo gerava nela uma ansiedade tão grande que às vezes gerava um transtorno de ansiedade, ela entrava em depressão porque ela estava vendo, às vezes a referência que ela tinha era aquele coleguinha. Então, é importante a gente ter esse cuidado para daqui a pouco não estar ir lá para fazer escolhas direcionadas fora de perfil, mas eu acho válido sim, principalmente durante o curso de preparação e mesmo após, mas desde que haja essa consciência de que as visitas excessivas e quando não tem um efetivo interesse, pode gerar um tumulto e talvez seja até prejudicial para essas crianças. O Márcio levantou a mão. Márcio, com a palavra. Boa noite. Sou a Natália, a esposa do Márcio, né? E eu prefiro fazer a pergunta falando do que escrever, porque são duas questões, né? Nós ingressamos no Cadastro Nacional em 2016, em setembro de 2016. Agora nós vamos em setembro, vai fechar 6 anos que nós estamos aguardando. Algumas coisas que o senhor colocou foram contempladas, né? A questão do perfil e, por exemplo, a gente escolheu 2 meninas, irmãs, etnia indiferente, a idade entre 1 ano e 4 anos e meio, porque foi como aquilo que o senhor colocou. A gente tem que ter a estrutura do contexto que a gente tem condições de abarcar, tanto emocionalmente, financeiramente e em outras questões também, que a gente vem conversando sobre isso já há um bom tempo antes de entrar. E por conta do tempo, né? Eu estou com 52, ele agora está com 55, a gente entrou com uma solicitação de mudança de perfil, porque já estamos vendo que a nossa realidade mudou, né? E a gente entende, porque o senhor já apresentou as várias questões e aspectos que podem levar os casais pretendentes a essa espera muito longa, né? Eu acreditava que 3 anos e meio, 4, 5 estourando, a gente teria esse perfil de irmãs, porque a gente não queria filha única, aquela coisa toda. E hoje a gente está se adaptando a esse novo contexto, estamos entrando bem dentro do que os cursos vêm nos passando. As questões reflexivas de amadurecimento, do entendimento do histórico da criança, a questão de nome aí que vocês abordaram também, são coisas que ao longo dessa caminhada a gente foi superando e amadurecendo, como o senhor amadureceu
tendo os dois, né? A gente até pensou, quem sabe teria sido melhor a gente adotar um primeiro e depois o outro, e estaria levado um tempo menor para ter os 2 filhos, né? Mas, enfim, aí vai a pergunta. Durante todo esse período que o senhor passou, o senhor falou do aspecto do que pode gerar uma demora pelas nossas encaminhamentos. Esses foram os nossos encaminhamentos. Mas eu entendo que eu sou funcionária pública e eu trabalhei 9 anos num núcleo do Estado que trabalhava com questões do direito da criança e do adolescente, né? A prevenção à violência nas escolas. E a gente sabe que uma demanda vem da sociedade. E essas demandas, elas muitas vezes, nós como funcionários públicos, encontrava nas outras instituições as demandas chamadas reprimidas. E eu gostaria que o senhor desse, já que trabalha na área, um panorama, uma pintura, talvez, mostrando assim, de forma geral, mas quais são as demandas reprimidas e deficiências da própria instituição de adoção, né? Não no sentido de quem é o culpado e quem é o inocente, porque isso a gente sabe que não existe, né? O que existe é uma instituição pública que procura satisfazer com qualidade o serviço que ela presta à sociedade, e, ao mesmo tempo, a sociedade também tem que ajudar e favorecer o Estado nesse sentido, porque eu acho que todos somos corresponsáveis, né? Então, nós vemos assim. Mas a gente precisa entender também para poder ficar um pouco mais tranquilo, porque senão parece que muito é da parte só dos pretendentes que fazem. Mas a gente sabe que muitas vezes os fóruns não têm psicólogo, os assistentes sociais têm que atender todas as varas, não só da família e da adoção, e nesse processo todo, que tem que ter muito critério para destituir, sim, uma criança, tirar do ninho dela, né? Entre permanecer no ninho e ir para um ninho novo, eu ainda sou até indo contra, né? Eu mesma, que ele permaneça no ninho dele, porque é de onde ele nasceu. Mas se aquele ninho já não é mais saudável, aí sim. Mas aí eu quero saber os aspectos da deficiência do Estado nessa questão de adoção, porque tem algumas coisas que daí depois eu fecho com a minha segunda questão, que eu fiquei sabendo há pouco tempo, que a gente tem que solicitar a vara que nós estamos, que nós queremos adotar dentro da lista, não só na nossa comarca, mas nós estamos abertos lá na Bahia, no Rio de Janeiro, porque se a gente não avisa, é a questão do recurso, né? Nós temos que ter um tempo para ficar lá no local, e a gente não sabia disso. Nós temos recursos para ir para o Belém do Pará, para ir para Timbó, para ir para Rio Grande do Sul, e a gente ficou sabendo agora, com quase 6 anos. E eu não entendo se isso talvez também não tenha restringido a gente a ficar aqui só em São José, e como a gente entende que também demora tempo para adoção, né? Enfim, eu acho que deu para entender as duas perguntas, né, doutor? Obrigada. Sim, vamos lá. Eu vou até começar por essa segunda. Fica um pouco complicado, eu não sei como é que foi o teu atendimento. Nas comarcas que eu passei e nas comarcas onde eu fui habilitado, a profissional que me atendeu, eu não precisei falar. Ela me questionava se eu queria adotar em outras comarcas ou em outros estados. Eu estava aberto a adotar no país e no restante do estado. Tá? Porque a gente tem que saber... o pessoal geralmente fala que a adoção é tirar de pobre para levar para rico, mas não é. A grande parte dos nossos pretendentes é de classe média baixa. Né? Então, não tem uma boa condição financeira a ponto de poder ir e, às vezes, começar a iniciar um estágio de convivência, gastar com passagem aérea para ir para o outro lado do país. Então, mas, em tese, a responsabilidade pelo questionamento, se você vai adotar em outras comarcas ou em outros estados, é da profissional que te atendeu. Ela deveria ter te orientado nesse sentido. Foi isso que foi feito comigo, era dessa forma que eu orientava a minha equipe. Tá? Com relação ao primeiro aspecto, até tu já respondeu um pouquinho. Em nenhum momento eu quis dizer que a responsabilidade por esse tempo era somente dos pretendentes. Não, claro. Alargando, os pretendentes têm uma chance maior de adotarem
de uma forma mais célere, né? Repensando seus critérios, mas sempre com muita consciência, não é? Vou alterar para adotar mais rápido. E nisso você acaba adotando com um perfil que não é compatível. Mas só para vocês verem, eu vou fazer só um introito para vocês verem como no Brasil tem situações que a gente cria uma cultura até a partir da legislação. Vocês sabem por que razão existe uma tradição de adoção de crianças em tenra idade? No Código Civil de 17, se previa que a adoção seria deferida somente a quem tivesse no mínimo 50 anos e não tivesse prole. Então, se alguém tivesse filhos biológicos, não poderia adotar, e deveria ter no mínimo 50 anos. Então, e quando chegava com 50 anos, geralmente estava numa outra etapa, e vamos ser sinceros, né? No começo do século, com 50 anos, estava quase morrendo, né? É diferente. Hoje, 50 anos, você está bem disposto, mas naquela época, com 50 anos, estava morrendo, né? Não tinha expectativa de vida o quê? 55, 60 anos. Então, a adoção era muito difícil de concretizar. E, geralmente, eles começavam entregando que as crianças em tenra idade, né? Porque tinha uma disponibilidade grande de crianças. Com o Código de Menores, já se alterou um pouquinho, já se permitiu de crianças até 8 anos tivessem uma situação irregular. Então, vocês veem que a situação já mudou. E no ECA já não se criou mais essa barreira etária. Então, a gente criou uma tradição de crianças em tenra idade que veio da própria legislação. Que fatores influenciam? A questão da escolha dos pretendentes é um. A questão da estrutura do Poder Judiciário também. Mas eu digo o seguinte, que a nossa estrutura hoje, com até a questão dos peritos judiciais, agilizou demais, tá? Hoje as comarcas estão utilizando os peritos para fazer os estudos sociais, as avaliações, e cada vez mais as equipes técnicas dos fóruns estão focando na questão da destituição e depois na aproximação. A habilitação está cada vez mais sendo chamados grupos de apoio para fazer parceria, mas a gente tem uma questão cultural. Por que eu fiz esse introito da questão da cultura? Por quê? Existe uma concepção que vem do Código de Menores de que a criança é um objeto de direitos. Ela tem que ser tutelada pela família. E isso você falou, você reproduziu isso na tua fala, tá? Perdão, esqueci o teu nome, mas você falou, ela tem que ficar no ninho, né? Olha, você reproduziu o paradigma do Código de Menores. A criança não tem que ficar no ninho da família de origem. Ela tem que ficar no ambiente que a permita um crescimento saudável e com respeito à sua dignidade. Independente se no ninho ou se independente num serviço de acolhimento ou em algum outro lugar. A proteção integral é essa, né? E não a manutenção a qualquer custo. E aí é esse o paradigma que a gente ainda vive. A gente olha o código, o nosso ECA, com óleo de Código de Menores. E muitos operadores ainda interpretam que essa criança tem que ficar na família de origem a qualquer custo. E só quando a situação está praticamente inviabilizada, que não tem mais assim, aí ela já está altamente negligenciada, ou agredida, ou abusada sexualmente, agora é que eu vou retirar. Então, isso faz com que há um atraso até a efetiva retirada. E aí a gente tem, além disso, por isso que às vezes o processo, a medida de proteção, sobretudo, acaba se excedendo, as destituições de poder familiar acabam se alargando, muito embora hoje a gente tenha no Estado uma média de 200 dias das ações de destituição de poder familiar. Esse já não é mais o nosso problema. E qual é o nosso problema real? O nosso problema é que a gente não tem tantas crianças assim. E por quê? Porque a gente não tem tantas crianças e adolescentes assim, em situação de vulnerabilidade ou com violação de direitos? Não, é porque eles não chegam ao nosso conhecimento. Porque a rede de atendimento é muito frágil, né? E quando eu falo rede, eu não estou querendo culpar, porque também trabalham no limite, na sobrecarga, mas conselheiros tutelares, CREAS, CRAS, essas situações muitas vezes não chegam ao conhecimento, e quando chegam, aí essa cultura de que tem que permanecer, vamos fortalecer vínculos. Eu fiz uma estatística em Concórdia, o prazo médio de atendimento da família era de 2 anos antes do acolhimento. Isso significava, a gente ficava 2 anos observando a criança na família até efetivamente se chegar à conclusão que deveria ser feita a retirada. Então, isso é só para a gente ver
que existem vários problemas e muito mais sérios do que propriamente o processo de destituição, mas que remontam já no acompanhamento da família de origem. Às vezes, a não denúncia das violações pela vizinhança, porque se a gente pegar um bairro com uma grande vulnerabilidade, por exemplo, eu não vou delatar ali o meu vizinho que está espancando a criança, porque se eles vierem aqui, vão ver que eu também faço o mesmo com o meu, ou eu estou sempre embriagado, eu deixo a criança muitas vezes sozinha em tenridade, então acaba-se, se puxar um, é que nem balde de siri, né? Puxa um monte de crianças ali naquele contexto, né? Ou daquele núcleo familiar, muitas vezes está tudo junto ali, né? É a criança, mas tem vários primos, tudo. Então, a gente está numa situação extremamente delicada, de que a rede muitas vezes não consegue atender, não chega ao conhecimento, e aí a gente não tem tantas crianças assim, porque vamos ser sinceros, se a gente pegasse casos, por exemplo, de maus tratos ou de violência psicológica, ia faltar serviço de acolhimento, ia faltar adotantes de crianças. A gente não pega nem esses casos, a gente pega assim, os casos mais grotescos, né? Aqueles assim, ó, de que tu vê que eu não vou nem falar para não estragar a noite de vocês, mas eu já vi coisas assim que realmente assim, ó, não dá para deixar, mas nem assim uma barata lá, porque vai ficar numa situação de violação, quanto mais um ser humano, quanto mais uma criança, né? Então, assim, situações extremas, se retira as situações extremas. Então, esse é um problema de concepção, de cultura, de permanência, de exaustão na família, e quando se fala, o ECA fala em prioridade, mas não se fala em exaustão, e falhas no atendimento pela rede, que fazem que, quando os casos chegam, a criança muitas vezes já passou muito tempo e ela tem uma idade que inviabiliza uma adoção. Tá. Só para eu fechar, porque os dois maiores temas que nós aqui, enquanto casal, queríamos, era esse, o senhor contemplou, eu lhe agradeço, e eu queria fazer só um pequeno comentário nessa questão do ninho, né, da semântica. Então, eu posso entender que essa questão cultural do ninho também está dentro, permeada nos lençóis do Estado, digamos assim, no âmbito jurídico. Porque quando eu falei em ninho, a gente entende o ninho onde abriga, alimenta, nutre e faz o passarinho voar, né? E a gente sabe que, pelas pesquisas, o local de maior violência contra a criança e adolescente é intrafamiliar, é pesquisa, né? Eu sou socióloga e eu trabalho na educação com esses casos, né? A demanda reprimida era muito grande, a gente sabe que a rede, ela não vingou, ela é muito boa, mas ela não se desenvolveu. Então, uma das questões, então, que nos deixa é essa cultura que alguns pais têm, que, claro, a preferência é dos pais, mas se não estiver dentro de uma saúde, com certeza tem que vir para os pretendentes. Isso eu concordo. A minha cultura não é desse olhar do ninho, mas que o senhor já me chamou a atenção que existe muito dentro do Estado, porque daí eu pedi uma de 1 a 4 anos e talvez ela tenha sido destituída só depois de 4 anos, já está com 5, e aí ela saiu da minha... É mais ou menos isso? É exatamente isso, passou o tempo dela. Assim, tu imagina se ela é atendida... Essa cultura do Estado do ninho, tentar manter ao máximo dentro daquelas famílias que não nutrem para voar, mas sim para destruir enquanto ser sujeito de direito que é a criança, né? Isso não é propriamente do Estado, isso é social, isso está arraigado na sociedade. Claro, o Estado é a sociedade, né? Quem coloca a gente lá é nós, somos nós. Então, se eu te falar, que eu pergunto sempre nas assistentes sociais, e elas falam, a nossa formação é no sentido de tem que trabalhar, tem que lutar a todo custo para a criança permanecer na família biológica. Só que o padrão do ECA é outro. O padrão é, ela tem que estar num ambiente onde haja o respeito à sua dignidade e onde vai lhe permitir um desenvolvimento sadio. Então... integral dela, né? Integral dela. Doutor Rodrigo,
não casa, né? Muitas vezes não casa. Perfeito. Então, essa leitura de permanência na família biológica, de forma exacerbada, como se a criança fosse um objeto, por isso que eu falo, é uma leitura, é a convivência do ECA, é você olhar o ECA, mas com a lupa do Código de Menores, como se a criança fosse um objeto, e ela já não é mais um objeto daquela família. Perfeito. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado mesmo. Já nos ajudou bastante. Ótimo, ótimo. Obrigado, doutor Rodrigo. Então, só para, aproveitando aqui o ensejo também, dos pontos que já foram trazidos, para a gente poder também abrir para as outras várias perguntas, gostaria de colocar aqui, contextualizando a fala do doutor ali, né, com a dificuldade de colocar o filho como dependente, né, o filho que ainda não estava, o filho que veio por adoção, que ainda não estava com a adoção concretizada, né, com o trânsito julgado da sentença, né, só contextualizar a todos aqui presentes que essas consequências, né, se os pretendentes já estão com a criança ou adolescente com a guarda, né, para fins de adoção, é possível, né, isso é direito dos pretendentes, né, que tenham atendido aí em todas as esferas, seja na Receita Federal, com relação ao imposto de renda, né, seja na Previdência Social, para qualquer necessidade que venha aparecer, seja para com o direito ao nome social. Então, todos esses pontos, aproveitando dessa fala do Dr. Rodrigo, para a gente reforçar que isso tudo é direito dos pretendentes, né? E aí eu trago um segundo ponto também, para aproveitar esse ensejo, que é do acompanhamento técnico, né, de todas as ordens, né? Por isso a importância de todas as pessoas que buscam o assunto da adoção, que venham acompanhar os grupos de apoio, seja ele de qualquer lugar que for do país, né? Que acompanhem as informações técnicas de qualidade, que busquem informações seguras em sites seguros, né? Que acionem o judiciário quando necessário, busquem profissionais que se dedicam ao tema, né? Só lembrando, reforçando isso, e já fechando aqui a minha fala. Aproveitando, né, então, esses dois pontos, por gentileza, as próximas perguntas, se puderem tentar limitar em um minutinho, só para a gente conseguir perguntar a todos. O assunto foi ótimo, debatido, foi muito válido, acho que ajudou a muitos que estão aqui, mas só para a gente conseguir aproveitar o máximo de perguntas nessa meia hora final. Obrigado, obrigado. Eu só gostaria de aproveitar para fazer uma pergunta que está há bastante tempo no chat já, do Weber. Ele gostaria de saber se ele pode pedir essas informações, esse histórico mais detalhado da criança quando receber a ligação. Geralmente, momento. Uhum. O ideal é fazer isso de forma presencial, né? Não passar por telefone, né? Porque geralmente, assim, no contato telefônico, ela assim, teu filho chegou, né? E aí se marca, na minha filha agora se marcou uma vídeo. E assim, na ligação, eu acho que não é o momento adequado, né? Vamos dizer assim, beleza, já marca na sequência, já quando recebe a ligação, eu acho que primeiro tu tens que dar aquela, chegou, agora o que vamos fazer? Porque afinal de contas, assim, é um momento, tu estás tanto tempo na espera, quando chega, tu fica num grau de ansiedade muito grande, e aí assim, chegou o teu filho, primeiro tu precisa organizar, colocar em prática tudo aquilo da preparação, que é aquilo que se coloca durante os cursos de preparação, durante o grupo de apoio também aborda, sobre a preparação em si. E o que é essa preparação? É você planejar o que você vai fazer com essa criança, com esse adolescente. Quando ele chegar, você vai colocar em qual escola? Qual vai ser a rotina? Quem que vai ficar com ela? Quem que vai fazer a comida? Eu falo isso porque certa vez eu peguei uma situação e que houve uma falha, porque não identificaram um menino com um transtorno bipolar, uma falha grave, né? Uma falha gravíssima, mas de outro lado a pretendente também com um sério problema na preparação, porque ela chegou e falou assim, agora como é que eu vou fazer para ir para a academia? E eu não sabia como é que eu teria que cozinhar todo dia, porque eu não fazia isso. Mas ter criança é isso, né? Se você pegar uma criança em tenridade, você sabe que você vai precisar trocar fralda, dar banho. Por exemplo, aqui em casa não tem essa. Todo mundo... a minha esposa, tem hora que eu que dou banho, tem hora que ela que dá banho, é aquele que tiver a maior disponibilidade, tem que trocar fralda, tem que
vestir, preparar para ir para a escola, não tem mais essa divisão. Aquele negócio do pai do passado ficava ali, não tem que se integrar. Se não for um projeto em conjunto, não vai dar certo, o casamento vai acabar. Essa história de que filho único, casal, eu sempre digo isso, eu posso parecer, eu sou muito sincero, filho único, não, filho desune, tá? Vocês vão ver o casamento de vocês, o relacionamento de vocês, em duas situações, em construção e na hora que chegam os filhos. Então, passa por uma... Não é nem reforma, constrói. Constrói alguma coisa, uma casa, e tem os seus filhos. Se o casamento sobreviver, é muito provável que vai dar certo. Se não, vai ruir. Porque, assim, tem que ser um projeto dos dois, não é um projeto de um. Então, é importante conhecer, e eu digo, o melhor é nesse primeiro encontro, seja ele agora virtual ou físico. Pelo telefone, não. Pelo telefone, escuta, tem aquela comemoração, baixa adrenalina, já começa a planejar o que vocês vão fazer, né? Eu já peguei caso que a pessoa pegou um recém-nascido, eu falei, toma cuidado, a criança tem um tímpano muito sensível. Chegaram na cidade, foram fazer festa com uma criança, botaram 30 pessoas dentro de uma casa com um recém-nascido. Ela não sabia como preparar um NAN. Aí eu assim, tá, e o teu marido tá onde? Ele foi comprar a fralda, NAN, e a cadeirinha e o berço. Tá, mas tu botou recém-nascido, eles estavam há 8 anos, tu não tens um berço na tua casa, tu não tens uma cadeirinha, tá, e comprar um NAN eu até entendo, né? Porque, não vai deixar o NAN ali apodrecer. Mas ela não sabia como preparava o NAN, aí no final eu fiz um mini curso para ela, eu fiz um mini curso em 2 horas, eu falei para ela o que ela ia ter que ir no médico, que as vacinas que ela ia ter que dar já logo na primeira semana, teste pezinho, como é que preparava o NAN, né? O copinho a cada 30 ml, tomar cuidado. Já dei até a proporção para ela exato, 150 de água fria, bota o restante completo até completar 210, assim vai estar numa temperatura. Já dei tudo, ela anotou tudo certinho, porque ela não sabia como preparar, ela não sabia como trocar uma criança, nunca tinha trocado um bebê recém-nascido. Então, assim, isso é falta de preparação. Como é que vão fazer para cuidar? Quem vai cuidar? Quem vai para a escola? Então, isso é preparação. Então, assim, o telefonema é o momento do choque. Então, no momento do choque, não pergunta nada, né? Só aceita ali, se refaz, recompõe, marca a reunião. Aí, na próxima vez, vem e vai tirando as dúvidas. Procura saber como é que está a criança. Começa por aí. Como é que ela está no serviço de acolhimento? Como é que ela está na escola? Como é que ela está na saúde dela? Conversem quando vocês forem no serviço de acolhimento, conversem com as técnicas que cuidam, tenta conversar com a cozinheira para saber o que ela come, o que ela não come, o que ela gosta. Então, isso tudo são as informações. Aí vocês vão começando aí pergunta para assistente social nesse primeiro encontro, dessas informações do histórico familiar, né, na família de origem, e aí esse é o momento. Na primeira, vocês vão ficar muito impressionados e talvez estrague, então eu não recomendo, né? É a mesma coisa que no primeiro dia que tu beijar a menina, ou menino, sei lá, independente, você já perguntar se quer casar, né? Vai assustar, não vai dar certo. Então, dá um tempo, né? Dá um tempo, um passo de cada vez. Então, não pergunte logo de início. Espera depois do telefonema, porque o telefonema vai ser um choque. Sempre é um choque. Tá? Independente se você já adotou ou não, quando recebe o telefonema, se o teu filho chegou, o mundo aí, tu não sabe o que fazer, aí tu vai sentir criança de novo. Então, eu recomendo não perguntar nada nesse momento. Espera para o primeiro encontro, para ir depois de forma detalhada, quando você já vai estar com o seu estado de ânimo um pouco mais calmo. Né? Mas o primeiro momento do telefonema não é o momento adequado. Esse é o momento ali para você ir e aí começar a organizar, né, as coisas, para ver onde é que vai deixar, o quartinho preparar, ver a idade, já preparar a roupa, né? São vários detalhes que a gente só se dá conta no momento do telefonema, tá? Mas é bom já ter uma muda. Por exemplo, para minha filha, eu coloquei até 6. Eu tinha peças de roupa já para várias faixas etárias, um mínimo, né? Mas já o suficiente. Tanto é que eu só fui comprar roupa na 3ª semana, porque eu já tinha roupa assim o suficiente. Só precisei comprar fralda e NAN, tá? Então isso chega rápido, tá? Então o resto já estava tudo pronto. Quarto, cadeira para o carro, berço, tudo prontinho, brinquedos,
tudo, claro que sobrou do meu filho muita coisa, a gente já tinha o know-how, né? Mas com o meu filho é a mesma coisa, tá? Antes dele chegar, um ano antes dos Estados Unidos, e nossa, trouxe na época 12 containers, né? Era 12 malas, assim, daquele tipo do jumbo. Nossa, não aparecia nem eu, assim, o fiscal da Receita, assim, se abrisse, só que não me parou. Eu ia falar assim, eu tô na fila de adoção, trouxe cadeira, kit 3 em 1, eu trouxe um monte de coisa. Me preparei para isso, brinquedo, roupa da Cartes, nossa, era uma loucura, assim, né? Comprei tudo lá nos Estados Unidos para ele, né? Então, assim, já me preparei, fiz um enxoval. Isso é preparação, tá, gente? É preparar para a faixa etária que vocês escolheram e para o momento do telefonema é um momento assim de muito êxtase. Então, eu não recomendo procurar saber nesse primeiro momento. Deixa na etapa subsequente, que aí vai ser melhor. Posso só fazer mais uma perguntinha com relação a isso? Muito obrigada pelos esclarecimentos até agora. Mas com relação à destituição do poder familiar, isso não seria algo pertinente de se perguntar? Porque no nosso caso, só para dar um contexto, né, o nosso perfil é até 10 anos, 2 irmãos, não temos nenhuma preferência com relação a gênero ou etnia. E para nossa situação familiar e os planos que nós temos para o futuro, nós preferiríamos que as crianças já fossem destituídas do poder familiar. Isso não seria pertinente perguntar assim que receber a ligação? Isso sim, né? E saber, essa informação é pertinente, porque se você já não quer correr o risco, essa sim. Eu estou falando é não aprofundar muito os motivos que levaram à destituição, mas saber se, não, mas já tem trânsito em julgado ou não, e essa informação, porque se você já de antemão não aceitar, já né, já fecha as portas naquele momento. Essa informação, eu acho que sim é válida fazer nesse primeiro contato telefônico. E, desculpa, eu sou um pouco leiga com relação a esses termos jurídicos, assim, o trânsito em julgado são aqueles... Nós acabamos de receber a sentença favorável à adoção, à habilitação, né? E eu ouvi dizer que tem esse trânsito em julgado, acho que é 10 dias, né? O trânsito em julgado da destituição do poder familiar também é 10 dias ou é mais tempo? Não sei se já foi mencionado e eu perdi essa informação. Os prazos, geralmente, do ECA são 10 dias, tá? E o trânsito em julgado, o que é? É quando ninguém recorre daquela decisão, tá? Independentemente da área, tá? Quando se falar em trânsito em julgado, seja processo criminal, seja processo civil, seja processo trabalhista, eleitoral, independente do prazo, trânsito em julgado quer dizer, não é mais possível recorrer, rediscutir aquela decisão, tá? Independente da área. Então, assim, agora tu tens 10 dias, teve a tua habilitação. Ocorreu o trânsito julgado, significa que ninguém recorreu, tu estás habilitada, não pode mais ser rediscutido esse fato, né? É claro que vai ter depois a reavaliação trienal, tá? Mas o fato da habilitação não pode mais ser. Vai ser reavaliada, pode até ser retirada da lista, se mudar o contexto. Porque em não sendo alterado aquele contexto, você tem o direito de permanecer ali no cadastro. A questão da destituição é a mesma coisa. Houve uma sentença, houve uma instrução, os genitores provavelmente apresentaram a sua defesa, tentaram que eles permanecessem com aquela criança ali, expuseram os fatos, foi feita a instrução, ouviram testemunhas, enfim, houve uma decisão, uma sentença, dizendo é para ser retirado. Nesse momento, o juiz já pode, entre deixar a criança num serviço de acolhimento e entre entregar já em guarda para fins de adoção, guarda provisória, o juiz adota isso para que a criança não fique mais muito tempo no abrigo. E aí há a possibilidade de rediscussão. Os genitores, por exemplo, podem entrar com um recurso. E esse recurso pode alterar a sentença. Por isso a gente fala, se ocorrer o trânsito julgado, a situação já está consolidada. A criança não pode mais voltar para a família de origem. E aí, com isso, a situação já vai estar, a criança vai estar apta à adoção. No caso da entrega sem o trânsito, não, ela pode ser devolvida para a família de origem. E aí vocês vão ter algum direito? Infelizmente, não. É uma situação traumática? Sim, essa situação que eu atendi na corregedoria, olha, eu cheguei mal, porque assim, o pai chegou lá, eu tinha sido juiz numa comarca próxima, e aí eles tinham, o que o senhor pode me ajudar? Eu disse, eu não posso fazer nada, né? Conversei com eles, eu acalmei eles, mas falei, olha, procurem um advogado,
a única solução é o STJ. O tribunal mandou devolver e cumpram, porque se vocês fugirem com a criança é pior. Daqui a pouco vocês são até excluídos da lista de adoção. Então, assim, ó, aquele pai chorava. E a mãe, a água descia mais rápido que a cachoeira. Eu tive que segurar aquela mulher se baixou nos meus pés, uma cena muito constrangedora, porque eu estava de um lado segurando o pai, de outro lado eu estava tentando levantar a mãe, porque ela não tinha nem para levantar do chão. Então, assim, é uma situação terrível. Mas isso, se vocês não aceitam essa situação, é esse tipo de pergunta que no primeiro contato eu acho que é interessante saber. Mas já houve o trânsito em julgado ou não? Ou saber, a criança está muito tempo acolhida ou não? Essas são informações triviais. Tá? Que idade que ela tem, tal, tá bem de saúde, ok, quanto tempo ela está acolhida. O que eu digo é assim, ó, foi abusada sexualmente, da onde? Essas minúcias, tá? Que eu acho que nesse primeiro momento pode talvez ser um impeditivo para vocês. E aí eu acho que esperaria uma conversa presencial ou agora virtual, mas pelo menos olhando para a assistência social, para ela poder explicar com mais detalhes, porque tem coisas que vocês vão ouvir nesse afã e talvez vocês não processem direito, ou talvez interpretem muito, que é um momento de forte e violenta emoção. Tá? O momento da chamada, por isso que eu falo para vocês, para não entrar em minúcias, porque é um momento de violenta emoção. Vocês poxa, com o filho de vocês, e aí se vocês não tiverem assim mais calmos, talvez vocês não processem muito bem a informação. Entendi, muito obrigada. Tá? Rodrigo, temos algumas mais perguntas. Acho que estamos faltando 15 minutos. O doutor prefere apontar, viu como a demanda é gigantesca, né, das dúvidas, a gente tinha conversado isso no início. O doutor prefere apontar... Eu fico à vontade, eu vi que até nosso público cresceu, né? Não sei se esse pinga-fogo é interessante, nem que eu volte numa outra ocasião para falar do slide. Não tem problema, a parte final do slide também meu ali pega fogo, né? Mas assim, eu posso ficar nisso aí, tá bem legal, né? Eu fico à disposição de vocês para apresentar aí. Quem tiver pode perguntar, eu só não estou conseguindo ler o chat ali. Mas... Não, é sempre muito bom, né? Justamente, acho que a gente pode fazer com certeza uma outra rodada, né? Temos aqui então a pergunta da Magda Casara. Doutor Rodrigo, assistente social não tem tanto conhecimento jurídico, mas tem acesso ao processo. Devemos pedir as informações para assistente social ou pedir acesso ao processo de destituição? É possível ter acesso ao processo de destituição? Essa senha é fornecida para o pretendente? A assistente social, muitas vezes, ela não tem esse conhecimento, ela conhece um pouco do histórico, obviamente, tem que conhecer muito do histórico, né, porque é para ela ter acompanhado, para poder passar essas informações, ela não é a responsável pelo acesso ao processo. Para isso, eu recomendo, através da assistência social, muitas vezes fazer esse contato com a assessoria do magistrado para fornecer essas informações. Eu, por exemplo... como é que eu fazia? E essa é uma situação muito particular de como eu fazia. Não existe uma normativa específica do que fazer. Eu fornecia acesso, sim, fornecia já acesso antes. Eu imprimia o processo, entregava, dava acesso à chave do processo de destituição, porque, afinal de contas, eles precisam ser cientificados de todo o histórico, e eu, inclusive, assinava um termo dos pretendentes dizendo que teve acesso, e eu, na entrega, eu sei que tem juiz que não faz isso, eu estou falando de como eu fazia, eu entregava presencialmente e explicava mais uma vez e perguntava se tinha alguma dúvida. Por que eu fiz isso? Depois de uma situação que ocorreu em Concórdia, em que a genitora, a pretendente, devolveu as crianças dizendo que não teve conhecimento do problema de saúde da criança. A criança era um grupo de irmãos, né, mas que eles cuidavam da genitora. A genitora tinha graves problemas psiquiátricos, não nem psicológicos, eram psiquiátricos mesmo, e o menino sofria de forte ansiedade, a ponto dele, se ele não fosse medicado, ele batia com a cabeça na parede. E quando ele foi, e o menino precisava ser cuidado, mas ele cuidava da genitora. A pretendente foi e cuidava mais dos cachorrinhos do que das crianças, e ela foi e suspendeu a medicação dele para ansiedade. Esse menino acabou
indo para a escola, batia a cabeça, tudo. Enfim, quando ela entregou, ela disse que ela não teve acesso a essas informações, e ela tinha tido acesso, e aí eu, com isso, a partir disso, tomei essa precaução de eu pessoalmente ir, dou o acesso, mas vocês podem questionar a assistente social, se vocês precisam saber essas informações, mas o recomendável é ter o acesso, através da senha do processo, para, né, poder olhar, analisar o processo e ter essas informações de forma mais detalhadas, né? Eu sempre solicito, inclusive o prontuário médico também solicitei, né, do que eles tinham feito de exames no serviço de acolhimento. Do meu filho, por exemplo, eu tive que acionar diretamente até o magistrado. Nem a promotora queria me fornecer acesso. Eu falei que é absurdo, porque ele teve uma convulsão ao nascer e eu quero saber o que aconteceu, né? Tinha lá anotação na caderneta de saúde, então eu precisava ter esse tipo de informação. Mas, assim, eu recomendo que tenham esse acesso, questionem a assistente social para ver se a prática, né, da comarca, mas eu acho que é válido, eu acho essencial para que não fique nenhuma informação obscura e daqui a pouco a gente não está sendo acusado de estar sonegando algum tipo de informação para tentar induzir uma adoção. Eu acho que isso é válido, essa transparência é válida para justamente facilitar. Eu acho que essas informações é que vão propiciar o casamento certo ali durante a aproximação. Nós temos mais uma pergunta aqui no chat do Anderson, né? O Anderson pergunta, tirando o exemplo do recém-nascido, que foi bem explicado, qual o tempo, em média, do momento do telefonema até a ida para casa das crianças em outras idades? Aqui ele traz, passando pela ida ao fórum, primeiro contato, orientações gerais da equipe. E termina dizendo, queremos nova apresentação do Dr. Rodrigo. Obrigado. É assim, ó, não existe um tempo. Essa aproximação foi, inclusive, objeto de orientação nossa. Doutor Leandro, se puder até fazer um contato com o Núcleo 5, com a Kedma, ela tem essa orientação, foi pouco antes do encerramento, a orientação sobre a aproximação. Não existe um tempo estimado, nem o recém-nascido, às vezes, é a ligação e já vai lá pegar. Né? Às vezes não é assim que funciona, tem que ir primeiro, vai lá no serviço de acolhimento, conhece a criança, vê uns cuidados básicos. Meu filho foi assim, né? Eles falaram assim, olha, ele está estranhando muito, mas ele chegou, minha esposa abriu os braços, ele foi, a gente chegou lá meio-dia, 7 da noite, a gente estava indo embora com ele. A gente estava preparado para ficar lá uma semana com ele, com 10 meses, né? Esse tempo de aproximação é muito peculiar, é muito particular. Existem adoções que a gente pode entregar em uma semana, como tem outros que eu já vi durarem 4 meses a aproximação. Isso demanda muito dos sinais que a criança dá, dizendo que está pronta para ir para aquele núcleo familiar. Então, assim, a gente precisa ver, primeiro se inicia com o contato presencial, tá? Por exemplo, eu vou até dar o exemplo agora da minha filha. Com 1 ano e 2, foram 7 encontros, tá? Até ela, né, que ocorresse a entrega efetiva. Teve até uma tentativa frustrada, né? Teve uma anterior, foi chamada, uma pretendente, e falaram que a minha filha chorava bastante, e ela chora mesmo, né? Chora muito. Tá até agora chorando há pouco, ela não gosta muito de trovoada, estava ali berrando. E ela chora demais, né? Mas falaram que a pretendente não conseguia acalmá-la. Também eu senti um pouco, não sei se acolhimento, alguns fatos, assim, um apego até maior, assim, em relação à minha filha, que poderia ter dificultado nessa entrega, né, nessa pretendente. Eu não sei se propriamente essa pretendente estava despreparada, o que eu notei foi um apego por parte da equipe lá com a minha filha, né, e eu até estava notando, assim, eu fui procurar auxílio, falei, é normal fazerem isso, tal, porque eu estou achando que está demais, né, mas a gente começou a contornar, eu comecei a conduzir, o fato de eu já ter passado por tantas adoções, ter vivenciado e já ter sido, né, pai por adoção, quando eu vi que as coisas estavam caminhando num sentido, a gente estava durante a pandemia, eu decidi mudar o curso da história. Né? Eu vi quem foi a pessoa que estava... A minha filha, estava muito agarrada com uma pessoa em particular do grupo. E ela não estava querendo entregar a criança para minha esposa no primeiro encontro. E ela, sabe quando ela
quer, mas não quer. E estava apegada com ela. E aí eu notei isso, né? E eu não falei nada. Não falei nada para elas e não falei nada nem para a assistente social que estava muito querida, tudo, mas que deixou o acompanhamento, estava pela equipe do serviço de acolhimento. Acho que tem alguém aí com a música, agora isso, facilitou. Obrigado. Mas eu notei, né, que estava esse apego. O que eu fiz? Eu simplesmente, nos horários que ela que estava meio que coordenando a aproximação, ela falou, eu vou estar aqui e tal horário. Mas nesse horário eu não posso. Eu quero no outro turno, que ela não iria estar. Eu sabia que ela tinha uma filha. Eu mudei o turno para não ficar com ela. E foi no segundo encontro. Foi totalmente diferente. E eu comecei a ir nos horários que ela não estava, porque eu vi que a minha filha gostava muito de ficar na sala dela. E aí eu comecei a conduzir assim, vamos ir lá para o parquinho. Eu comecei a conduzir o negócio para facilitar a aproximação. No terceiro encontro, a minha filha já viria tranquilamente com a gente, já não ia chorar. E não chorou, saiu do abrigo sem chorar. No último é que essa pessoa estava lá. E aí ela já não estava mais tão apegada assim, né? Mas é porque eu notei que se ela tivesse muito lá, iria se estender muito. E ela precisava abandonar o velho para chegar ao novo, né? E na vida as coisas funcionam mais ou menos assim, né? A gente, para ter o novo, a gente, infelizmente, precisa se desapegar do velho, né? E é tudo, né? Na vida é assim, e eu fui conduzindo a ponto de afastar um pouco mais essa pessoa, deixar uma técnica que também era uma referência para ela, mas não era tão apegada, que estava mais simpática à nossa causa para fazer entrega, e aí onde rolou bem, foram 7 encontros, mas, por exemplo, tiveram 10 com uma pretendente, e ela não conseguia acalmar a minha filha, né? E a minha esposa já no primeiro dia ela nem chorou, ela não chorou em nenhum momento na aproximação, né? Mas claro, sentiu aquela estrutura, já a afinidade entre a gente. Esse tempo não é um tempo, não existe um tempo estimado. Pode ser 3, 4, 5, ser 12, 13 encontros. Então, depende muito da afinidade criada entre o pretendente e a criança ou o adolescente. Então, por isso que é importante a equipe acompanhar de forma assim, muito cautelosa e cuidadosa para notar esses sinais. E geralmente como é que ocorre? Daqui a pouco a equipe se afasta, daqui a pouco leva para um passeio. Tem comarcas, eu deferia isso, às vezes passava final de semana, né? Quando geralmente depois de um passeio no final de semana a criança voltava e já não queria mais voltar para o abrigo, era aquela choradeira, eu já falava, encaminha direto para a escola e depois já vem aqui que eu já faço a entrega, né? Mas assim, precisa ter, esse momento é o momento crucial, tá? O momento da aproximação é o momento que muitas vezes define o êxito para uma entrega, depois para o sucesso de uma adoção. Então, mas não existe uma receita de bolo. Quem vai dando, a gente vai acompanhando, é a criança. Eu sei que os pretendentes têm que cuidar da ansiedade, tá? Mas não existe uma receita de bolo. Dizer quantos encontros vão ser, eu não posso precisar. É muito do caso a caso. Muito obrigada, doutor Rodrigo. Acho que ficou bem respondida a pergunta. Tem muita coisa ainda que todos aqui gostariam de ouvir de você, né? Que você pudesse trazer para a gente. Eu acho que foi de grande valia, foi ótimo, excelente. Foi muitos assuntos polêmicos, né, assuntos que interessam a todos, literalmente a todos, né, que estão passando por essa etapa de habilitação até o processo de adoção, né? Então, daqui, com certeza, surgirão muitas dúvidas, né? Então, peço, por gentileza, a todos que anotem essas dúvidas e a gente, com certeza, vai fazer outras rodadas, né? O doutor Rodrigo, ele está em Santa Catarina e ele, como eu disse no início, ele é uma pessoa que demonstra um carinho muito grande pelo tema, né? Ele tem essa sensibilidade, né? É um juiz vocacionado para a área da infância e da juventude. Isso também é um ponto muito importante que a gente destaque aqui, da criança e do adolescente, né? Então, essa área, ela necessita de olhos, né, atentos, olhos de lince aí sobre esses sujeitos de direitos, né, tão pequeninos que às vezes não manifestam seus desejos, suas intenções. Tem uma equipe gigante que às vezes está ali ao redor, mas que precisa de uma sincronicidade, né? Precisa de um ritmo. E muito importante, então, um juiz vocacionado, né? Um pai por adoção também que possa acompanhar esses processos
no nosso judiciário catarinense também. E aqui auxiliando todos nós, né, aos objetivos do grupo também, que é o caminho da formação da família por adoção, repetindo aqui, seja ela qual for, né? Nós que somos familiaristas, que atuamos com direito de família, né, com essa área da adoção, que trabalhamos esse assunto, né, a gente, mais do que nunca, né, abraça todas as bandeiras, né, e defende, né, seja o que for necessário, né, seja no judiciário, seja perante as outras instituições, né, enfim. Então, deixo aqui aberta a palavra para os outros membros do GEAFA, caso queiram também fazer a despedida. E, doutor Rodrigo, reitero, muito obrigado pela presença. Foi uma ótima noite, muito agrado e bastante conhecimento. Doutor Rodrigo, eu também gostaria de agradecer a presença e dizer que o tempo voou, né? Quando a gente se envolve, quando começamos a ouvir e uma pessoa com tanto conhecimento e com tanto amor no que fala, o tempo realmente voa. Acontece isso, né, Leandro, com os nossos convidados, que são apaixonados pelo tema. Então, obrigada. E eu já vou transmitir aqui os pedidos, tantos que vieram pelo site, pelo chat, desculpa, de um novo momento com o doutor Rodrigo, e daí, por conta disso, né, já faço um convite aqui. Estou vendo que os membros do GEAFA aqui estão todos concordando, porque foi, de fato, muito agradável. Eu agradeço e desejo também uma boa noite a todos. Nós agradecemos também, mais uma vez, né, em nome do GEAFA, e gostaríamos de pedir para aqueles que pudessem abrir suas câmeras, que a gente gosta de fazer um registro, né, desse momento, embora seja virtual, mas para a gente é bem importante. Então, a gente tira um print aqui da tela, né, registrando a presença de todos, já convidando para nossas próximas reuniões. As nossas reuniões acontecem sempre no primeiro domingo de cada mês, às 19h30. Então, estão todos convidados para as próximas. Agradecemos o pessoal que já esteve conosco no ano passado, né, e nos outros anos. E desejamos as boas-vindas em quem esteve aqui pela primeira vez. Estão todos convidados. O nosso cronograma está no nosso site, nas nossas redes sociais, então vocês podem acompanhar os temas também por lá, tá? Vou fazer o print aqui. Quando tu faz o print, eu gostaria de uma palavrinha também. Agradecer a todos, a presença de todos, a condução aí da Janice e do Leandro. Doutor Rodrigo, nossa gratidão pela sua participação. E o senhor conduziu o nosso encontro de hoje bem do jeitinho do GEAFA, assim. Eu sempre digo que a gente gosta de um momento bem informal, mas que a gente possa levar realmente as informações e tirar as dúvidas desse público tão ansioso, né? Então, foi bem agradável e o tempo voou, como a Janice disse. A nossa gratidão aí por esse momento bem bacana que o senhor nos proporcionou na noite de hoje. Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Então. Boa noite, muito obrigada. Boa noite. Um abraço. Tchau, boa noite, boa semana. Tchau. Boa noite. Os membros da diretoria, se puderem permanecer um pouquinho. Obrigado, uma boa semana, pessoal. Bom trabalho. Obrigada, doutor Rodrigo.